Bem-vinda ao Poder da Alma, um espaço de verdade e poder interior. Eu sou a Marta, mentora e praticante de medicina energética. Neste podcast partilho contigo a minha jornada de alinhamento com a alma, que começou com uma doença autoimune. Falamos da jornada da vida e de como os bloqueios são, na verdade, portais para viveres em verdade com a tua essência. Se estás pronta para ativar o poder da tua alma, este podcast é para ti. Bem-vinda a mais um episódio do podcast. Hoje é dia 1 de junho, é dia da criança. Aqui, pelo menos aqui em Portugal, não sei se é internacional ou não. Eu acordei, hoje é domingo, e eu acordei a sentir um chamado da minha criança interior para falar sobre o tema da cura da criança interior e também falar um bocadinho sobre o facto da doença, dos bloqueios que nós estamos a viver enquanto adultos, de eles começarem na nossa infância. É um dos temas mais importantes que eu posso partilhar contigo e sinto que hoje era o dia ideal para o fazer, para te ajudar também a reconectar-te com a tua criança interior, porque ela continua a viver aí, dentro de ti. Ela continua a reviver diariamente aquilo que ela viveu na infância e aquilo que ainda está a bloquear. Então vamos falar um bocadinho sobre isto. Antes de mais, eu quero agradecer o feedback que me têm enviado, seja por mensagem, às vezes pessoas que se cruzam comigo na rua e que me dizem que ouviram o podcast e o meu coração enche-se mesmo de alegria e de entusiasmo, porque a intenção era mesmo partilhar algo que vem muito da minha alma, que vem muito do meu coração e que possa ajudar outras pessoas que estejam a viver desafios semelhantes ou que simplesmente estejam à procura de encontrar alguma esperança, de encontrar uma luz, porque foi isso que eu também precisei ao longo da minha jornada. Então, vamos voltar ao tema de hoje. Hoje eu vou gravar de uma forma muito, muito intuitiva. Não sei o que é que vou falar honestamente, só sei qual é que é o tema. E no final, sei que vamos fazer um exercício com a tua criança interior. Portanto, essas foram, digamos, as informações que desceram até mim hoje de manhã, que foi gravar então um podcast com este tema dos bloqueios da criança interior e ajudar-te também com um exercício, vai ser algo muito simples, muito rápido, para te ajudar a reconectar com a tua criança. O exercício vai ser feito no final do podcast. Então, quero começar por dizer que tudo aquilo que nós estamos a viver na nossa idade adulta, e nomeadamente os bloqueios, não é? Nomeadamente, se for o caso, a doença, tudo isto começou na nossa infância. E o que é que eu quero dizer com isto? É como se tudo aquilo que nós vivemos na nossa infância nos tivesse trazido até este momento. É como se tivesse condicionado aquilo que nós estamos a viver agora. Portanto, as experiências que nós vivemos na nossa infância e aquilo que nós interpretamos das experiências, aquilo que nós passamos a acreditar é o que vai condicionar o nosso futuro. Então, quando eu estou a trabalhar algum sintoma, algum desafio de um cliente ou meu, é muito, muito frequente. Eu diria que 90% das vezes nós vamos até à criança, ou seja, nós vamos até à fase da vida da pessoa em que ela era ou criança ou adolescente. Porque de facto são nesses primeiros anos da nossa vida, na nossa infância, na nossa adolescência, que a nossa personalidade se começa a moldar, não é? Que as nossas crenças sobre nós, as nossas crenças sobre o mundo começam realmente a formar-se. Então, dependendo das experiências que nós tivemos lá atrás, nós podemos ter mais ou menos bloqueios. Claro que
existem sempre duas faces da moeda. Então eu vou, claro, dar aqui sempre o meu exemplo, porque para mim é o que faz mais sentido, é falar da minha história e dar os meus exemplos, até porque é mais fácil para mim de falar sobre isso. E aquilo que eu vou partilhar, eu quero que quando estiveres a ouvir, quero convidar-te a realmente teres aqui uma mente aberta e perceberes que existem sempre duas faces da moeda, existem sempre dois lados da moeda. Então, no meu caso, que cresci num ambiente familiar que era de bastante conflito, onde a minha criança não se sentia segura, onde a minha criança fazia de tudo para agradar os pais, para não dar trabalho, porque ela só queria criar um ambiente de harmonia. Então ela era a criança bem comportada, era a criança que não expressava as suas emoções, ela tentava passar-se, ela queria passar-se por despercebida, ela queria ser invisível, ela só queria que os adultos à volta dela estivessem bem, ela só queria criar harmonia. Então ela anulava-se, anulava a sua essência para criar harmonia, para não dar trabalho, basicamente, não é? Porque uma criança ela é expressiva, ela é naturalmente alegre, ela naturalmente faz barulho, não é? Ela naturalmente expressa as suas emoções. Mas a minha criança aprendeu a estar sempre sossegada, a estar em silêncio, a ser a menina bem comportada, a ser a menina perfeita, porque ela queria criar harmonia no seu ambiente familiar, porque ela não tinha isso, ela não vivia isso. Então, como haviam muitos conflitos entre os meus pais, havia um grande desejo da minha criança de, lá está, de fazer de tudo para as coisas funcionarem. Aliás, ela até se coloca num papel que não é o dela. A minha criança coloca-se no papel de salvadora dos pais e isso não é o papel da criança. Claro que isto vai trazer uma série de consequências, não é? Por exemplo, alguns, enquanto adulta, aliás, não só enquanto adulta, já na infância comecei a viver isto. Eu tinha muita dificuldade em ser vista, em mostrar-me, portanto, falar em público era um grande problema. Fazer isto que eu estou a fazer agora era um grande problema. Portanto, saber que muitas pessoas poderiam me ouvir, isto era um grande problema, porque depois havia um grande medo do julgamento, um grande medo da crítica, porque eu não tinha autoestima. A minha autoestima era muito frágil. E durante muitos anos eu escondi-me por causa disso, porque a minha autoestima era extremamente frágil. Porquê? Porque eu não tive educadores que soubessem promover uma autoestima saudável, porque eles próprios também não tinham uma autoestima saudável, não é? Então, nós não conseguimos dar aquilo que nós não temos. Nós primeiro temos que desenvolver isso em nós, para depois conseguirmos dar aos outros. E isto é muito importante enquanto pais. Nós, pais, eu falo por mim que sou mãe, quando nós estamos a curar a nossa autoestima, é incrível o impacto que isto tem, porque nós vamos impactar direta e indiretamente os nossos filhos. Os nossos filhos não vão ter que viver a mesma coisa que nós vivemos. Ao curarmos a nossa autoestima, nós vamos conseguir também promover neles uma autoestima mais saudável. Ok? Mas voltando então ao que eu estava a dizer, portanto, alguns dos bloqueios que eu tinha era muito tímida, tinha muita vergonha, muita dificuldade em mostrar-me, muita dificuldade em falar em público, muita dificuldade em me encaixar, em fazer amizades até. Isto especialmente, eu lembro na infância mesmo, na primária, tinha muita dificuldade em fazer amigos, tinha muita dificuldade em confiar nos outros, em sentir-me segura, até porque se no meu ambiente nuclear eu nunca me senti segura, não é? Se com pai e mãe eu nunca me senti segura, como é que eu me vou sentir segura no mundo? Como é que eu me vou sentir segura nas outras relações? Vai ser muito difícil, não é? Porque não trazia esta segurança já de casa. Muito pelo contrário, trazia a insegurança. Então eu depois, claro que em adulta eu vou refletir esta insegurança nos outros relacionamentos.
Claro que o outro lado da moeda disto tudo é que eu tornei-me numa adulta super independente, super desenrascada, não é? Porque durante a minha infância, eu não podia contar com ninguém, tinha que me desenrascar sozinha, tinha que ser muito independente, hum, tive muitas responsabilidades muito nova. Então, claro que enquanto adulta, isto é bom, não é? É bom porque enquanto adulta, para mim, é natural eu ser independente, eu ser desenrascada, eu saber que não interessa o que possa acontecer na vida, que eu vou conseguir dar a volta por cima. Eu tenho esta crença. Este é o lado positivo da moeda, não é? Das experiências que eu vivi na minha infância. Claro que às vezes, quando isto está em desequilíbrio, e particularmente porque eu sendo mulher, hum, quando eu entro num papel de mulher independente que não aceita ajuda, eu fujo da minha energia feminina, porque a energia feminina é a energia que recebe, não é? E a independência e a pessoa que faz acontecer tudo, que entra em ação, isso é a energia masculina, que todos nós temos, independentemente do género, todos temos energia feminina e masculina. No entanto, é muito importante nós termos alguma noção do que é energia masculina e feminina e fazermos aqui uma autorreflexão sobre nós, sobre o nosso comportamento, sobre as nossas crenças, porque às vezes nós temos desequilíbrio nestas duas energias que nos podem causar problemas, por exemplo, ao nível do relacionamento amoroso. A minha independência em demasia vai fazer com que, por exemplo, no casamento, o meu marido não possa expressar a energia masculina dele. Então tem que haver um equilíbrio, não é? Isto foi algo que eu vivi. Eu também tive que aprender a diminuir, a baixar o volume, digamos assim, da minha energia masculina e aumentar o volume da minha energia feminina, ok? Então tudo isto começa a ser condicionado na infância, até porque nós vivemos numa sociedade em que as mulheres querem ocupar o lugar dos homens. Isto seria tema para outro podcast, que eu sinto que também é um tema muito importante. Nós estamos muito desconectadas da nossa energia feminina e a própria evolução, digamos assim, da sociedade é que criou também esta distorção. Isto é uma distorção. A mulher querer estar no lugar do homem na sociedade, isto não é correto. Isto é uma distorção. Isto é uma adaptação, digamos assim, do que aconteceu, ok? Pelo facto da mulher ter sido muito submissa, ela agora passa para um papel em que ela quer ocupar o lugar do homem e isto dava aqui, lá está, é tema para outro podcast. Voltando à criança interior, e agora até gostava de fazer aqui algumas ligações também com doença, né? Porque já falei aqui de alguns bloqueios, nomeadamente dificuldade em falar em público, em socializar, em nos expormos. Claro que isto tudo também derivado de nunca ter recebido validação na infância, nunca ter recebido reconhecimento, não é? Então havia esta tal insegurança que eu trazia também fazia com que eu não acreditasse em mim, com que eu não acreditasse nas minhas capacidades. E é muito interessante porque ao longo da minha vida eu fui desenvolvendo muito a autoconfiança. Porquê? Porque a minha independência dependia da minha autoconfiança. Eu, para conseguir ser independente, eu tinha que ser confiante de que iria conseguir fazer aquilo, mas eu não tinha autoestima. A autoconfiança é aquilo que nos ajuda a entrar em ação, a fazer acontecer. A autoestima é aquilo que nos ajuda a estar em paz com o resultado, ou seja, quer eu consiga alcançar aquilo que eu quero, quer que eu falhe, eu fico em paz. E eu não ficava em paz quando falhava, porque eu não tinha autoestima, ok? Então, fazendo agora aqui uma ligação também com aquilo que nos acontece na infância e as doenças, e vou começar por falar do impacto que determinadas experiências que nós vivemos na infância têm no desenvolvimento do nosso sistema nervoso. Então, mais uma vez, quando nós vivemos em ambientes que são ambientes de stress, de conflito, onde a criança não se sente segura, e eu vivia isto diariamente,
Eu nunca sabia quando é que iria acontecer o próximo conflito, por isso é que eu era tão sossegada, não é? Porque eu não queria gerar mais conflito. Quando nós vivemos neste ambiente, o nosso sistema nervoso, o nosso corpo, ele fica em alerta, ele fica em hipervigilância. Quer dizer que nós estamos constantemente, quer dizer que os nossos sentidos, todos os nossos sentidos, seja não apenas a nossa visão, a audição, a nossa percepção inconsciente, é como se fosse a nossa intuição. Nós até, o nosso plexo solar é um dos chakras que está constantemente a avaliar o nosso meio ambiente para ver se estamos seguros. Então, nós temos vários sentidos que nós nem sabemos que os temos. Então, quando nós estamos a viver num ambiente que é tóxico, não é? Que é um ambiente que nos faz sentir inseguras, o nosso corpo vai entrar nesta hipervigilância e todos os nossos sentidos vão ficar ativados para captar o ambiente, para perceber se nós realmente estamos seguros. E depois nós não conseguimos interromper esta hipervigilância. E o que é que isto significa? Significa que o nosso corpo vai estar em stress constante. E é engraçado que eu estou a falar e estou-me a conectar com o passado. Eu fechei os meus olhos para me ajudar a transmitir o que eu quero passar aqui. E fui para o passado e imediatamente eu comecei a sentir o meu corpo tenso. Ok? Então isto até é ótimo para mostrar que realmente o passado não está aqui, não é? Quer dizer que eu ainda tenho aqui memórias do passado e quando eu me conecto com elas, este é um exercício que tu podes fazer, tu vais perceber que essas sensações ainda estão aí no teu corpo, portanto esses bloqueios estão aí, não é? E até me altera a voz e eu sinto-me tensa, sinto-me nervosa, o meu coração começou a acelerar, fiquei com calor, o meu plexo solar está bloqueado, parece que tenho um murro no estômago. Vem tudo isto, todas estas sensações começam a surgir porque eu estou a conectar-me com as memórias do passado, ok? Então imagina o que é viver isto diariamente, estas sensações diariamente. O que é que isto vai fazer ao nosso corpo? Isto vai, como é que é a pergunta? Não é a pergunta, a palavra. Eu até fiquei nervosa, não é? Ou seja, isto altera-me completamente. Só me bem o depleter do inglês, mas vai esgotar, é isso. Isto vai esgotar completamente a nossa energia. Porquê? Quando nós estamos num estado de stress constante, de hipervigilância constante, o nosso corpo vai concentrar a energia na luta ou fuga. Vai se querer defender. Ok? Então quer dizer que toda a energia que nós temos, aquela energia que o nosso corpo utiliza para estar em equilíbrio, ela vai ser canalizada para nós ou lutarmos, ou fugirmos, ou então até podemos congelar, não é? Estas são as três hipóteses de quando nós entramos em modo de sobrevivência. Nós podemos lutar, podemos fugir ou podemos congelar. Quando nós congelamos, é quando se cria o trauma, ok? Que é quando nós ficamos completamente sem recursos e uma parte nossa ficou ali congelada, naquele trauma, naquele acontecimento. Então, quando toda a nossa energia está a ser canalizada para as extremidades, para nós lutarmos, fugirmos, o que é que vai acontecer? Os nossos órgãos vitais vão ficar sem energia. Então, quer dizer que quando eu estou preocupada, funciona como toda a biologia dos seres vivos, por exemplo, quando uma gazela está preocupada em fugir do leão, ela vai usar todos os seus recursos para fugir. Mas quando o perigo passa, ela consegue deitar fora todo aquele stress, toda aquela adrenalina e voltar a entrar em equilíbrio. E nós é exatamente a mesma coisa. É igual. O nosso corpo é como um animal. Quando nós estamos em stress constante, diariamente, nós estamos sempre a estimular o nosso corpo com este stress, nós estamos constantemente a esgotar a nossa energia, então o corpo perde a capacidade de entrar em equilíbrio. E depois nós muitas vezes não sabemos de onde é que vem. Sinto-me tão cansada, tenho tanta fadiga e não sei porquê. Porquê? Porque o sistema nervoso está
em modo de sobrevivência há anos. E claro que nós depois não temos capacidade para regenerar o corpo, não há energia para regenerar o corpo. Isto é mais frequente do que nós imaginamos. Então, para mim, este é um dos principais problemas de vivermos uma infância no meio do conflito, no meio do stress. Que às vezes nós nem temos bem noção do stress que era. Então eu convido-te a fazer este exercício que eu acabei de fazer agora e que eu precisei agora de alguns momentos para voltar a equilibrar. Porque quando vais lá atrás à tua memória, às tuas memórias da infância, tu vais sentir aquilo que sentiste naquele momento. Tu vais perceber realmente como é que era o teu ambiente. Porque às vezes nós esquecemos. Nós temos uma vaga ideia de como é que era, mas esquecemos do que era sentir aquilo. Ou, também pode acontecer, de tu estares agora a viver uma situação onde tu estás a sentir no teu corpo exatamente a mesma coisa que tu sentiste lá atrás, na tua infância. Isto também é muito comum. O outro fator, digamos assim, que eu sinto que também é muito importante, que impacta muito depois, lá está, os nossos bloqueios, as doenças que surgem na idade adulta, são as percepções, aquilo que nós passamos a acreditar por causa do que nós vivemos, ok? Então, mais uma vez buscando aqui um exemplo. No meu caso, eu aprendi então a tornar-me invisível, a não dar trabalho. E o que é que eu passei a acreditar sobre isso? Sobre aquelas experiências? Eu passei a acreditar que eu tenho que pôr as necessidades do outro à minha frente. Porquê? Porque eu coloquei-me naquele papel, mas claro que todo o meu ambiente familiar alimentou esse papel, não é? Portanto, é como se aquilo se tivesse tornado normal. E aqui não querendo, não estou a ter algum cuidado a dizer isto porque não quero ser mal interpretada. É como se os meus pais também alimentassem aquela realidade, não é? Fazendo sempre o melhor que eles souberam fazer, obviamente, mas aquilo estava a alimentar uma realidade em que eu me estava a anular. Portanto, não havia espaço para eu me exprimir, não é? Nomeadamente o meu pai, ele não nos dava espaço, estou a dizer nós porque eu tenho um irmão, eles não nos davam, o meu pai não nos dava espaço para nós exprimirmos as nossas emoções. Nós escondíamos, nós tínhamos medo do pai, tínhamos medo que ele fosse agressivo connosco. Então, nós anulávamos a nossa essência. E ao fazermos isto, não é? Quando nós anulamos a nossa essência, dia após dia, frequentemente, constantemente, isto vai fazer com que nós passemos a acreditar que eu não posso expressar a minha essência. Eu não tenho valor. Eu não sou importante. Eu não sou importante para o meu pai, não sou importante para a minha mãe, não é? Quando nós sentimos na infância que não demos trabalho e que ninguém nos perguntava como é que nós estávamos, como é que nos estávamos a sentir, o que é que tinha acontecido na escola, nós não tínhamos muito estas perguntas em casa. Então, nós não nos sentíamos vistos, reconhecidos, validados, ok? O que é que vai acontecer? Muitas vezes, depois, na idade adulta, os nossos sintomas estão a refletir isto, ok? Por exemplo, um exemplo aqui de um sintoma que acontece muito frequentemente: problemas digestivos. O que é que pode estar a revelar um problema digestivo? Claro que pode estar relacionado com alguma situação que tenha acontecido na idade adulta, mas quando é uma situação crónica, normalmente isto tem a ver com experiências lá atrás, na infância, na adolescência, que nós não conseguimos digerir. Porque não é apenas a nossa mente que digere as experiências, o nosso corpo também digere as experiências. Então, quando nós temos problemas crónicos do sistema digestivo, pode estar a revelar situações que aconteceram na minha infância ou na minha adolescência que eu ainda não fui capaz de aceitar que aquilo aconteceu. Quando eu entro naquela conversa de aquilo aconteceu-me na minha infância e eu ainda não consegui aceitar aquilo. Ok, aqui é uma dica, porque realmente pode estar associado a problemas digestivos.
Os problemas articulares, que eu acho que até já falei no último episódio do podcast, estão muito associados à autodesvalorização. No meu caso, que era artrite reumatoide e que fazia com que eu me sentisse completamente limitada, estava a revelar o quê? Estava-me a dizer que eu sentia que não era livre, porque foi esta a experiência que eu vivi na minha infância. Eu sentia-me limitada, mais até mais na adolescência. Lembro-me que senti isso mais na adolescência. Infância também, porque nós não. Lá está, tínhamos que ter aquele comportamento, tínhamos que andar ali sempre muito bem comportados, porque não podíamos fazer determinadas brincadeiras, mas na minha infância eu ainda fui tendo alguma liberdade, porque onde eu vivia havia muitos campos e eu lembro-me de andar sozinha e brincar muito, lá está, fora de casa. Mas depois, à medida que fui crescendo, na minha adolescência foi quando eu comecei a sentir esta prisão, ainda de uma forma mais intensa, porque eu queria sair com as minhas amigas, os meus pais não deixavam, e depois o meu irmão tinha liberdade e eu não tinha. E sentia-me também, ao longo da minha vida, à medida que eu fui crescendo, fui-me sentindo também sempre muito presa aos problemas dos outros, nomeadamente dos meus pais. Fui-me sentindo sempre colocada no meio do conflito, aprisionada àqueles problemas e na realidade nunca havia nada que eu pudesse fazer, o que fazia com que me sentisse impotente, não é? Porque também nem era a minha função resolver isso. Então, esta limitação que eu fui sentindo ao longo dos meus primeiros anos de vida, portanto, infância e adolescência, mais tarde, ela manifestou-se em artrite reumatoide. Houve um gatilho, de facto, houve ali um gatilho, e é normal. Geralmente existe um gatilho, existe uma situação intensa que acontece e que traz a doença, traz a manifestação da doença, mas é como se o condicionamento viesse da infância e da adolescência, ok? Então, quando nós estamos a trabalhar algum bloqueio, alguma situação crónica, é mesmo muito importante nós olharmos para a infância e a adolescência. E, se és mãe ou se és pai, também é importante trabalhares isto para conseguires promover uma autoestima mais saudável ao teu filho, à tua filha, para realmente conseguires permitir que ele ou ela expressem a sua essência. Foi isso que eles vieram cá fazer, aqui ao mundo, expressar a essência deles, os dons deles, os talentos deles, trazer a luz deles. E é importante nós pais termos esta consciência e permitirmos fazer isto, porque vivemos numa sociedade que quer formatar muito as crianças, começando pelo sistema educativo. Isto também é outro tema para outro podcast. Então, vamos agora ao exercício com a tua criança. Eu vou-te convidar a. Se puderes fazer isto agora, podes continuar. Se não puderes, se estiveres a conduzir, se não puderes fechar os olhos, pausas aqui o episódio e retomas depois quando puderes estar num local seguro onde tu consigas fechar os olhos. Se já estiveres num local onde tu possas fechar os teus olhos, então vou convidar-te a fechares agora os teus olhos, fazeres algumas respirações profundas. Inspira pelo nariz, solta pela boca, traz presença para este momento. Mais uma vez, inspira pelo nariz, solta pela boca. E a última vez, inspira pelo nariz e solta pela boca. E como vamos trabalhar com a tua criança interior, antes de chamarmos a tua criança para este espaço, vamos fazer aqui algo para te ajudar a sentir mais segura, porque dependendo das experiências que tu sentiste na tua infância, isto pode trazer insegurança, pode ser difícil teres que lidar com isto.
Então, traz toda a tua presença para o teu corpo e repara nos teus pés. Sente os teus pés a tocarem o chão. Sente os teus pés bem seguros. Sente o chão por baixo de ti que te suporta. É algo que tu confias que o chão está sempre aí. Sente as tuas coxas a tocarem a cadeira, o lugar onde estás sentada. E agora vais inspirar e na expiração tu vais imaginar que a partir dos teus pés há umas raízes que vão crescer em direção ao centro da Terra e que te vão ancorar, que te vão enraizar no centro da Terra. Então, inspira e na expiração leva a atenção para os teus pés, imagina as raízes a irem em direção ao centro da Terra, atravessando as várias camadas da Terra. E imagina essas raízes a conectarem-se com o centro cristalino da Terra. Se há algo que tu podes confiar é que a Terra está sempre aqui para ti. É a Terra que te permite viveres aqui, é a Terra que te nutre, que te dá tudo aquilo que tu precisas para viver. Então sente agora essa segurança, essa confiança no teu corpo. E agora intuitivamente vou convidar-te a veres a tua criança à tua frente. Convida a tua criança interior para estar agora aqui contigo, para estar à tua frente. E eu vou convidar o meu eu superior a estar aqui, convida o teu eu superior também a estar aqui para te suportar. Peço que eles trabalhem juntos para o teu bem maior. E agora observa qual versão tua, qual versão da tua criança surgiu aqui para ti. Qual é a idade? E vais começar por, sem qualquer julgamento do que estás a sentir ou a ver. Tu podes estar a ver a tua criança à tua frente ou podes estar a sentir. Se não fores uma pessoa visual, simplesmente sente a tua criança aí, sabe que ela está aí à tua frente. E começa por observar o que é que tu sentes quando estás a ver, quando a tua criança, essa versão da tua criança está aí à tua frente. O que é que tu sentes no teu corpo? E pergunta também à tua criança se há algo que ela te queira dizer. E escuta. E agora aproveita também para perceberes o que é que faltou à tua criança nessa versão.
O que é que lhe faltou? Pergunta-lhe. O que é que ela não recebeu, que ela acredita que devia ter recebido? E agora faz o que tiveres que fazer para seres tu, adulta, a dares isso agora à tua criança. És tu que lhe vais dar o que lhe faltou, o que ela não recebeu. Faz o que tiveres que fazer para isso acontecer agora. Ok. E observa agora a tua criança. Observa o que é que mudou desde o momento em que ela surgiu aqui e depois de tu lhe dares o que lhe faltou, o que é que mudou? Como é que ela se está a sentir agora? E se sentes que ela está a sentir-se melhor, observa também o teu corpo. Observa como também o teu corpo mudou, como também tu te sentes melhor. Observa como com um exercício tão simples tu podes mudar o passado. Tu tens esse poder. Dá um abraço à tua criança. E agora imagina a integrar-se dentro de ti, entrar dentro de ti através do teu peito, com esta nova sensação, que aquilo que eu estou a sentir é mesmo empoderamento, poder pessoal. E agradece-te por teres a coragem de fazeres isto, este exercício, que eu sei que nem sempre é fácil olharmos para dentro. Deixando-te nesta energia maravilhosa, desejo-te um dia feliz da criança e partilha este episódio se sentiste que realmente ele te ajudou. Vemo-nos no próximo episódio. Obrigada por estares desse lado. Se sentiste verdade no que ouviste, partilha o episódio com outras pessoas e segue o podcast. Continua a viver em verdade e a honrar o poder da tua alma. Vemo-nos no próximo episódio.